Olá, meus amigos, minhas amigas. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma conduta importante que todos nós precisamos ter, que é uma conduta dos filhos perante os pais. Eu vou falar sobre o poema de número 21 do Reiki, que tem o título de Obediência. Mas antes de falar o poema, eu quero dizer que o Reiki, ele nos traz ensinos que nos conduzem a ter uma vida material bem estruturada e capaz de proporcionar o nosso desenvolvimento espiritual. Então, a gente encontra no Reiki vários ensinos que nos conduzem a estruturar a nossa vida material de maneira bem positiva, que nos traz felicidade, prosperidade, boa sorte. Mas não apenas isso, nos conduzem também a uma ascensão espiritual, para que a gente desenvolva uma consciência espiritual que ainda está além da nossa compreensão atual. E não é uma vez só que a gente encontra nos ensinos do Reiki condutas importantes que os filhos precisam ter perante os pais. Então, demonstrando dentro desse arcabouço de orientações e conselhos do Reiki a importância do filho perante o pai, seja na honrar, obedecer, dar atenção, e esse é um dos poemas que também tratam sobre esse assunto. E o poema de número 21, escrito pelo imperador Meiji, ele fala o seguinte: apesar de vivermos num mundo tão agitado, não te esqueças de ocupar-te dos teus pais. Então, nesse ensino a gente percebe que apesar de termos tantas demandas, exigências na nossa vida, é importante que a gente sempre dedique o nosso tempo também aos nossos pais, dedique a nossa atenção, dedique o nosso compromisso de vida para eles também. Isso não é algo assim estritamente moral, como eu venho dizendo, é algo que nos proporciona uma boa estruturação da nossa vida, vendo de forma material e vendo de forma espiritual também. Então, se dedicar ao pai não precisa ser algo assim também, ao pai, à mãe, não precisa ser algo tão complexo também. Hoje em dia a gente pode ligar, mandar mensagens, sempre que puder, dar um jeito de produzir uma lembrança para eles, seja por palavras de carinho, de amor, seja com algum presente, perguntar se eles estão precisando de alguma coisa e auxiliar se tiver dentro da sua condição de auxiliar. Então é importante essa dedicação, seja de tempo, de afeto, de amor perante os pais. E a gente aprende muitas coisas com os pais também, inclusive isso. Eu posso dizer que uma vez, eu era criança ainda, estava conversando com meus pais e o meu pai lembrou de uma época de estudante dele da faculdade e ele falou assim: às vezes eu passava a semana inteira e vários dias, meses, sem poder ir visitar meus pais. Ele morava numa cidade longe de onde os pais dele moravam. Mas ele falou assim: para mim, todo domingo era sagrado, eu tinha que ligar para minha mãe, para o meu pai. Então, naquela época lá de faculdade, ele sempre buscava fazer isso. Chegava no domingo, era um compromisso que ele tinha. Se ele não tivesse conseguido ligar para os pais durante a semana, chegava no domingo, ele tinha aquele compromisso com ele mesmo e ele cumpria aquilo. E eu escutei aquilo, me liguei e aprendi. E hoje em dia eu busco fazer isso também. Passo às vezes a semana sem conseguir me comunicar com eles, mas chega no domingo, eu dou um jeito de ligar para eles também, para meu pai, para minha mãe, ver como que eles estão. Isso me traz bastante felicidade e acredito que traz felicidade para eles também. A gente sempre mantendo assim, uma força de união, de amor um pelo outro. E olha só que interessante quando a gente fala de paz. Paz é uma palavra assim, bem parecida também com paz. Então, assim, para a gente ter paz no nosso coração, na nossa consciência, é importante a gente fazer esse trabalho também de ter uma boa ligação com os nossos pais.
Ter uma dedicação perante os pais nos traz paz no coração, na consciência, na vida, no espírito. E uma coisa importante da gente perceber também é porque quando a gente quer prosperar na nossa vida, dá um exemplo aqui de uma árvore. Uma árvore que quer ser frondosa, grande, produzir frutos bons e em abundância, ela precisa ter uma raiz fortalecida, capaz de nutrir toda aquela dimensão da árvore. E trazendo para as nossas vidas, o que é a nossa raiz? É de onde que a gente veio. E todos nós viemos de um pai e de uma mãe. Então, se a gente quer ter prosperidade na vida, produzir bons frutos na nossa vida e das pessoas que estiverem à nossa volta, nós precisamos cuidar das nossas raízes, cuidar dos nossos pais, do que foi a nossa história, do que foi a nossa infância. Essa ligação com os pais precisa estar bem estruturada, bem sadia. Isso é bem importante. E para trazer um brilho aqui para esse vídeo, eu vou recitar um trecho de uma música que é do Jair Rodrigues. Eu já te recomendo também, se você quiser pesquisar aí no YouTube, na internet, tem uma versão antiga dessa música que o Jair Rodrigues gravou com a filha dele, Luciana Mello, quando ela ainda era uma criança. Muito bonita. Então, se você quiser, tiver o interesse, procura aí e escuta essa música, que ela é muito bela. E ela fala o seguinte, o nome dela é O Filho do Seu Menino Ficou Rapaz. E ela fala o seguinte: o filho do seu menino ficou rapaz, garoto de gênio bom e trabalhador, criado para ser um homem. Para ser bom pai, tem que ser bom filho. Quem tem palavra nesse mundo é um vencedor. Quem só olha aos prazeres que a vida tem e vive nas entrelinhas dos homens sem raiz, se enche de amores falsos. Pois hoje em dia tem gente que vive de fantasia no desespero de ser feliz. Eita, na virada do tempo, meu pai tira versos de amor. A vida pode ser dura, mas há momentos de alegria e a poesia batendo a porta do sonhador. Eita, na virada do tempo, meus pais tiram versos de amor. A vida pode ser dura, mas há momentos de alegria e a poesia batendo a porta do sonhador.